Milímetros de chuva e coluna d'água em milímetros. Que bicho é esse? Tu já reparou que a previsão do tempo fala em 10, 20, 100 milímetros de chuva e que jaquetas e barracas também usam milímetros para falar de impermeabilidade? Hoje eu vou te explicar o que esses números significam e por que eles são muito diferentes. Quando a gente fala em milímetros de chuva, a gente está falando da altura da lâmina da água que se acumula no solo se ela não infiltrasse ou não escorresse para nenhum lugar. Vamos imaginar que aqui é o solo que tivesse 1 metro por 1 metro e eu largasse 1 litro de água aqui dentro. A altura da lâmina ia ser de 1 milímetro. Se eu largasse 10 litros, iam ser 10 milímetros. 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro de água por metro quadrado de terreno. E às vezes a gente pensa que 20 milímetros é pouco, mas 20 milímetros são 20 litros por metro quadrado de terreno. É como se eu largasse isso aqui de água nesse espacinho. Agora, se a chuva é medida em milímetros, será que uma jaqueta que tem 5.000 milímetros de coluna d'água aguenta 5.000 milímetros de chuva? Não é assim que funciona. Nas roupas impermeáveis nas barracas, os milímetros de chuva representam pressão hidrostática, que é a pressão que a água exerce sobre o tecido até conseguir atravessar. E isso sim é a tal da coluna d'água. Para medir isso é utilizado um equipamento chamado hidrostato ou teste de pressão hidrostática. Para fazer o teste de coluna d'água, eles botam o tecido num tubo. Vamos imaginar que esse tubo tem 5 metros de altura, ou seja, 5.000 milímetros. Eles iam completar de água e ver se o tecido iria aguentar. E aumentar o tubo para ver se ele ia aguentar mais milímetros de água ainda. Quando passa as 3 primeiras gotas de água, é o ponto de corte. Aquele tecido aguenta até ali. O hidrostato é uma máquina que vai pôr água aqui dentro e vai botar pressão de ar simulando a altura, né? Senão daqui a pouco vai ter que ter um prédio para fazer esses testes. E assim é medido então a coluna d'água dos tecidos. Ou seja, a coluna d'água é a pressão de água que esse tecido suporta e não a quantidade. Ambas medições utilizam milímetros, mas medem coisas totalmente diferentes. Aí não é só o tecido que importa. Zíper impermeável, costuras seladas e a construção da peça também fazem diferença na impermeabilidade. Além de um dos fatores mais importantes, que é a respirabilidade. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Fica ligado nos meus cursos e nos meus manuais para deixar a tua aventura cada vez mais técnica, confortável e segura. E começa a me seguir para mais vídeos como esse. Valeu!